Então, vamos continuar o que a gente já viu, né, anteriormente. Então, anteriormente nós já vimos a relação de pressão com a velocidade, já vimos a velocidade média quadrática, e se tem velocidade, tem energia cinética, então isso a gente já viu. Nós vamos ver um outro conceito agora, que ele é conhecido como livre caminho médio, tá? Isso é o que a gente vai chamar esse novo conceito de livre caminho médio. O que seria o livre caminho médio? Bom, eu vou pôr aqui para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho o desenho do livro, que fica mais fácil. Então, imagine esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui, dá pra ver aí, né? É uma molécula, né? Na verdade, são várias moléculas aqui dentro de um gás, né? Então, imagine que isso aqui seja um recipiente. E eu tenho várias moléculas de gás aqui confinado. E essas partículas de gás aqui, só vou ver se tá bom. Essas partículas de gás aqui, elas estão se movimentando aleatoriamente em todas as três direções. Ao longo do eixo X, ao longo do eixo Y, ao longo do eixo Z, elas estão se movimentando em todas as direções. Esses tracejados aqui indicam as trajetórias das partículas de gás. Então, imagine essa partícula aqui, ela percorreu uma determinada trajetória e colidiu com essa partícula aqui, e depois colidiu com essa. Então, elas vão fazendo esses movimentos zigue-zague, né? Elas vão percorrendo um determinado caminho até se chocar com outra partícula. Então, entre duas colisões, elas percorrem o caminho. Por exemplo, ela bateu aqui, colidiu aqui e depois colidiu lá. Então, ela percorreu esse caminho aqui. Ela veio daqui para cá, colidiu e colidiu lá. Então, o que seria o livre caminho médio? O livre caminho médio nada mais é que o caminho percorrido pela partícula entre duas colisões. Então, na verdade, é o trajeto que ela percorre, é a distância que ela percorre entre duas colisões, certo? Então, vamos dizer que o livre caminho médio é o trajeto que a partícula de gás percorre entre dois ou duas, na verdade, entre duas colisões, tá? Então, aquela figura ali mostrou que a trajetória, ela é abrupta, né? Ou seja, ela tá em vários movimentos, com determinadas velocidades, mudando a orientação direto. Então, hora ela vai para um lado, hora ela vai para o outro, então ela tá percorrendo direto. Ela tá se movimentando direto. Então, o livre caminho médio é essa distância que a partícula percorre até entre duas colisões, até encontrar outra. Então, ela está percorrendo aqui, quando ela encontra outra, ela percorreu um determinado caminho, que nós vamos chamar de livre caminho médio. O livre caminho médio, ele é representado pela letra grega, lambda, tá? Então, esse aqui é um lambda, que é a letra grega que vai representar o livre caminho médio. Sabemos que o livre caminho médio é uma trajetória, é uma distância percorrida. Então, nós também sabemos que a unidade de livre caminho médio é metros. É o quanto que ela vai percorrer em metros. Claro que vai ser distâncias muito pequenas, né? Podemos imaginar assim, depende do tamanho do recipiente, ou muito grandes se essas partículas estiverem livres, certo? Bom, esse parâmetro, né, que é o livre caminho médio, então, como eu falei, né, ele vai indicar a distância percorrida por uma molécula entre duas colisões, né, o trajeto, então, podemos dizer que é a distância que a partícula de gás, ela percorre entre duas colisões, e a gente vai deduzir a fórmula juntos, certo? Bom, quais são, para a gente deduzir a fórmula, vamos pensar juntos algumas coisas. Por exemplo, a gente sabe que quanto maior o número de partículas que eu tenho por unidade de volume, concordam?
menor é o caminho médio. Porque se eu tiver moléculas isoladas, elas vão percorrer uma trajetória muito maior até se chocar com outra, do que se eu tiver um gás com um monte de partículas que elas vão estar se colidindo direto. Concordam? Que quanto menor a quantidade de moléculas que eu tiver aqui dentro, maior vai ser o trajeto. Quanto maior o número de moléculas, menor o trajeto. Quanto menor o número de moléculas, ou seja, se eu tivesse só 10 moléculas aqui dentro, elas iam ficar se chocando com a parede e aleatoriamente elas iam chocar, por exemplo, com outra partícula. Então, quanto menor partículas eu tiver, menor número de moléculas que eu tiver dentro do recipiente, maior é o caminho médio que ela vai percorrer. Essa é a primeira dedução, tá? Então, a primeira dedução é que quanto maior a relação número de partículas, nós sabemos que esse aqui é o número de moléculas por unidade de volume, menor vai ser o livre caminho médio. Então, eles são inversamente proporcional. Ou seja, quanto mais moléculas eu tenho no recipiente, né, por unidade de volume, menor vai ser o livre caminho médio. Sabemos também que o tamanho da partícula influencia no livre caminho médio. Se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, se eu tiver partículas deste tamanho e partículas deste tamanho, eu sei que quanto menor o diâmetro das partículas, maior vai ser o livre caminho médio. Imagine esse recipiente aqui, se eu colocar, por exemplo, né, um recipiente maior, colocar 10 partículas dessa ou colocar 10 dessas, nós sabemos que o livre caminho médio das partículas menores é bem maior, elas vão ter bem mais espaços para percorrer. Então, se eu encher com essas partículas ou com essas, a gente sabe que com as partículas menores elas conseguem se movimentar melhor, né? Então, se elas vão se movimentar melhor, elas vão acabar tendo um livre caminho médio maior, tá? Então, deixa eu ver como é que eu vou pôr aqui. Então, o livre caminho médio, quanto menor, nós vamos considerar o diâmetro da partícula, tá? Porque o tamanho dela nós vamos chamar de diâmetro. Então, quanto menor o tamanho das partículas, maior será o livre caminho médio, tá? Então, quanto menor o tamanho das partículas, maior o livre caminho médio. Quanto maior o tamanho das partículas, menor o livre caminho médio. Então, elas são inversamente proporcionais. E esse tamanho aqui que nós estamos falando, a gente vai representar pelo diâmetro delas, tá? O diâmetro delas vai ser o que a gente vai representar o livre caminho médio. Então, nós sabemos que quanto maiores as moléculas, menor vai ser o livre caminho médio. Eu vou mostrar a primeira dedução aqui, depois eu vou mostrar para vocês de onde ela surgiu. Então, o livre caminho médio, que nós vamos calcular, ele vai ser, nós sabemos que ele é inversamente proporcional ao número de partículas por unidade de volume e inversamente proporcional ao tamanho delas. Então, o livre caminho médio, ele vai ser 1 sobre... Nós vamos chamar de raiz de 2, ele é a fórmula para calcular o livre caminho médio, raiz de 2, vezes π, vezes, ele é inversamente proporcional ao tamanho, então, o tamanho ele tem que estar aqui embaixo, vezes o diâmetro ao quadrado, vezes a relação do número de moléculas por unidade de volume. Então, para a gente determinar qual a distância que a partícula percorre entre duas colisões, vai ser 1 dividido pela raiz de 2, vezes π,
vezes o diâmetro das partículas ao quadrado, vezes o número de moléculas por unidade de volume. Lembrando que esse N aqui, vamos lá, N é o número de moléculas, o V é o volume, então o número de moléculas vai ser em quantidade, né? Não, o número vai ser 200, 300 moléculas por unidade de volume, o volume é metro cúbico. O D vai ser o diâmetro da partícula, que é dado em metros. O π é uma constante, né? 3,14 e a raiz de 2. E a unidade disso tudo, quando vocês calcular, vocês vão chegar em metros, certo? Então, esse é o livre caminho médio. Vou mostrar também no próximo vídeo, para não ficar tão grande, outra forma que a gente pode deduzir essa fórmula.